Olá, prazer. Me chamo Aline Coutinho, sócia proprietária da Perícia Contábil e Consultoria e especialista em cálculos financeiros, civil e trabalhista. E hoje eu vim falar sobre modelos para perito contábil judicial. Vem comigo até o final desse vídeo. Então, vamos falar desses modelinhos que eu utilizo no meu dia a dia quando eu sou nomeada, pelo juiz. E lembrando que o link destes modelos estão aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e dá uma conferida. Então aqui, como primeiro modelinho, eu tenho o currículo profissional, que ele acompanha o modelo de aceite de nomeação de honorários. Quando que eu vou apresentar ele nos autos? Quando eu aceito os honorários e ele vai em anexo da minha proposta. Aqui, eu tenho dois modelos de proposta. Um é quando eu tenho um valor que eu entendo como correto, o valor da minha hora, vezes as horas que eu vou utilizar e mais as fundamentações. E já no aceite de nomeação JG eu apresento, o valor que já foi fixado. Exemplo, 400, 700, 1.200 reais. Depende do caso, depende da demanda, que vem para mim. Aqui eu tenho escusa por impedimento ou suspeição. É quando eu sou nomeada e não posso, eu tenho que declinar. Vou abrir aqui um desses modelos para mostrar para vocês. Eles são bem simples e eles facilitam muito porque eu já tenho eles prontos, eu só boto aqui, processo, autor e réu e apresento nos autos. Então, ele é aqui, declaração por suspeição e aí cito, os artigos do CPC, o 465 e o 144. Vou fechar aqui. Aqui eu tenho resposta à impugnação de proposta de honorários e a resposta para manter o valor dos honorários. Muitas vezes, eu apresento a proposta, exemplo, 5.000, e as partes impugnam. Neste primeiro modelo, eu explico o porquê dos honorários, mas eu consigo baixar o valor. Por exemplo, é 5, eu coloco 4 e me reporto ao juiz. Já neste aqui, eu vou manter, eu argumento a minha resposta, o porquê que está correto o valor que eu apresentei. E aí, eu anexo nos autos. Aqui tem o comunicação de início da perícia, que é quando eu vou iniciar a perícia, depois que eu fui nomeada, apresentei a proposta foi aceita, e eu vou dar o início na perícia, eu vou colocar a data, o horário e o local. Aqui é a comunicação de diligência, a ata de início de perícia, solicitação para dilação do prazo. Então, o que é dilação do prazo? É quando eu não vou conseguir entregar, por exemplo, logo em 30 dias e eu preciso de mais 15 dias. Então, tem que apresentar o motivo, o porquê que eu preciso de mais 15 dias. Eu vou abrir esse caso aqui para vocês. Neste caso aqui, eu apresentei porque tinha um pendrive e possui mais de 12.000 folhas, e precisa ser considerado ali para resposta de quesitos. Então, não teria como apresentar o laudo na data prevista. Aqui eu tenho o laudo de perícia de liquidação e instrução. Elas são diferentes e qual a diferença entre elas? Liquidação é quando já tem decisão nos autos. Quando, por exemplo, tem um contrato, e o juiz já determinou que neste contrato eu preciso aplicar juros de 12% ao ano sem capitalizar os juros e atualizar, corrigir os valores por IGPM. Então, eu já sei que eu preciso fazer isto no meu cálculo. Eu não posso fazer nada diferente do que está determinado pelo juiz. Já no caso de instrução, não tem decisão. Então, o que vai ter nos autos? Os documentos, por exemplo, tem um contrato que está em discussão, vai ter o contrato, vai ter as informações sobre o contrato, documentos relativos ao contrato e muitos quesitos das partes. As partes sempre vão puxar para o lado delas. Por exemplo, o autor vai apresentar algum quesito que tende a responder de forma benéfica para ele e a ré também vai fazer isso. Então, a gente tem que se atentar muito quando for responder os quesitos, principalmente quando nestes quesitos tem, por exemplo, para pedir para calcular o valor do contrato com juros maior do que está no contrato. Então, a gente tem que cuidar muito e frisar bastante ali na resposta do quesito que foi em estrito atendimento ao quesito. Aqui tem um modelo de resposta de laudo que foi impugnado, Então, o que vai nesse modelo? Eu preciso explicar se eu concordo ou não com a... Eu vou abrir aquele para vocês, para explicar para vocês. Eu preciso... Aí aqui é o padrão de todos os meus laudos, do sumário. As respostas daí aqui eu explico o porquê, que eu concordo ou não. E aqui eu tenho uma conclusão, Eu explico e aqui eu sempre deixo nos meus modelos o que eu preciso fazer nessa parte,
e o termo de encerramento. Então é sempre importante, né, ter esses modelinhos para ficar mais rápido e fácil. Por exemplo, às vezes aparecem vários cálculos da mesma matéria, financeiro, por exemplo. Então eu já tenho ali toda a estrutura do financeiro e eu vou só alterar algumas informaçãozinhas dele e já tá pronto o meu laudo. E minha proposta de honorários também, eu vou trocar o número do processo e o valor da proposta, mas toda a complementação dela, a fundamentação dela já vai estar pronta. Então eu vou economizar muito tempo com esses modelos. E aqui, por fim, eu tenho um modelo de solicitação de liberação de honorários. Quando eu vou utilizar este modelo? Exemplo, fui nomeada, apresentei proposta, a proposta já foi aceita, eu já fiz o laudo foi homologado e o valor da minha perícia está depositado, só que ele ainda não foi liberado. Então, eu vou fundamentar, né, a minha solicitação, que já tem, né, o depósito, o laudo já foi homologado e que eu preciso, né, receber esse valor, que eu peço a liberação dos honorários, por exemplo, que estão no evento tal do processo, porque geralmente em processo civil é evento, né, que é citado. E por fim eu tenho aqui o bônus, especificação de objetivos, que eu acho muito importante, né, ter os objetivos traçados. Ele não é ligado, né, à perícia, ao perito judicial, mas para se tornar um perito judicial ou para ter um sucesso maior nessa carreira, eu acredito que a gente tem que ter, né, os objetivos traçados, estruturados para poder alcançá-los. Então também tem esse bônus aqui de especificação de objetivos. Lembrando que todos estes modelinhos estão no link abaixo aqui deste vídeo. Entre lá, confira detalhadamente modelo por modelo. E é isso, eu espero que tenham gostado. Até mais!